E por aqui a gente vai falando sobre as condições do tempo. Oswaldo Cruz foi atingida por um forte temporal ontem. A cobertura do estádio municipal Breno Ribeiro do Val foi levada pelo vento. Outros estragos também deixaram marcas, prejuízos. Bastante medo também na cidade. O repórter Renato Campanari chega ao vivo para contar tudo sobre isso para a gente, depois de um giro desde o início da manhã aí por Oswaldo Cruz. Conta o que você viu, o que você registrou, as pessoas com as quais você conversou sobre esse temporal que assustou bastante gente por aí, não é, Renato? Agora, 12:01. Boa tarde para você. Oi, Carla, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o FN1 desta quinta-feira. Exatamente, esse temporal de ontem à noite, que começou por volta das 9 da noite, pegou bastante gente de surpresa aqui em Oswaldo Cruz, viu? Foram cerca de mais de 30 milímetros de chuva e ventos que chegaram a uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Vento com essa velocidade suficiente, então, para causar alguns estragos aqui na cidade. Principalmente o estádio Breno Ribeiro do Val, onde a cobertura da arquibancada coberta voou para a Avenida Magai. Bom, eu falo da Marechal Rondon, esquina com a Avenida José Siqueira, um dos pontos onde, toda vez que chove, a população, a vizinhança aqui sofre bastante, porque praticamente vira um rio por aqui. Carros ficam boiando, as águas entram nas casas e, fora isso, o temporal de ontem também teve queda de árvores. Uma árvore do almoxarifado caiu em cima de uma casa em um condomínio fechado aqui do município. Teve também árvores caídas na rodovia que liga Oswaldo Cruz a Sagres e outras situações também. Hoje o pessoal foi às ruas. Teve a varrição, né? Muita gente tirando lama da calçada, muita gente lavando as casas. Inclusive eu conversava com uma moradora, ela disse que a água chegou até no joelho da casa dela. Um temporal que, felizmente, assustou bastante os moradores aqui de Oswaldo Cruz. Eu conversei com o coordenador da Defesa Civil aqui de Oswaldo Cruz, o Jorge Lima. Ele deu mais detalhes sobre o temporal de ontem. Conversei também com o secretário de Desenvolvimento aqui de Oswaldo Cruz. Ele falou sobre o que fazer a partir de agora, principalmente naquela cratera onde se abriu na Alameda Vasco Pigossi no período do Ano Novo lá. Então, por conta dessa chuva, o buraco aumentou um pouco mais. E também conversei com a população que agora está com medo, né, do que pode acontecer daqui para frente. Acompanhe. Entrou água até na cozinha. Aí não foi mais porque eu fiquei lá com o rodinho, né? Aí começou a diminuir, aí maneirou, mas bateu no meu joelho a água. E ficou um rio aqui na sua rua? Um rio. Ficou um rio, até lá em cima na Casa Verde. E não é a primeira vez que acontece, sempre acontece? Não, sempre acontece. No tempo que eu estou aqui, sempre acontece. Aqui no estádio, como podem estar vendo, né, arrancou o telhado praticamente inteiro da cobertura da arquibancada. E teve também os pontos, né, de alagamento, mas são pontos, como você bem disse, são viciados, que geralmente eles alagam. E um deles, né, próximo a uma igreja evangélica, tinha vários carros na rua e 6 carros ficaram ilhados e foram afetados, tá? Depois nós tivemos também uma casa que alagou, né, na Vila Esperança, e as quedas de árvore em decorrência do vento. Caiu acho que 5, 6 árvores, inclusive uma delas aqui no bairro Amarilis, né? Mas, graças a Deus, nenhuma vítima. Nós tivemos ontem a parte total da estrutura de cobertura de uma arquibancada que não aguentou a força do vento, né? Veio abaixo. Então nós temos agora que fazer essa retirada total desses ferros que estão ali contorcidos e esse material não tem como ser aproveitado. E nós devemos avaliar também as estruturas que nós temos ali, né, de camarins, de parte de rádio. E aí a gente vai passando para vocês um novo relatório, uma nova previsão. Isso são fatos que acabam contribuindo negativamente para que a gente consiga terminar a reforma do nosso estádio. Bom, outro ponto aí é a cratera na Alameda Vasco Pigossi, foi aberta aí no Ano Novo.
Bom, teve um pequeno aumento aí. O que a prefeitura já está fazendo? Tem assinatura de documento? Como que está essa situação? Pensa em alguma solução de imediato, jogar algum castilho, alguma coisa? Tem alguma previsão para isso? Nós terminamos toda a nossa parte de documentação e projetos. Já enviamos ao governo do estado para que a gente consiga uma ajuda, que realmente é uma obra que tem um valor muito alto. Nós precisamos também de uma força-tarefa porque é algo muito complexo. Então nós estamos aguardando, né, para que seja chamado para assinar esse convênio. Então é isso, pessoal. Os moradores de Oswaldo Cruz bastante assustados com esse temporal. Inclusive, a previsão é de mais chuva para hoje por aqui. Então, a população segue em alerta. E o coordenador da Defesa Civil disse um negócio bastante importante sobre os pontos viciados. Nesse onde eu estou é um ponto viciado. A Vila Esperança também é um ponto viciado. Então, você, moradores dessas áreas, fique atento ainda mais. E a gente pede para que a população não jogue os lixos nas ruas, porque a enxurrada acaba levando nas bocas de lobo e é onde acaba que a boca de lobo não consegue retrair toda a água, é onde acontece tudo isso também. Então, Carla, um dia aí de reparos aqui em Oswaldo Cruz, depois desse temporal desta noite de quarta-feira, eu volto com você. É isso mesmo, Renato. Daqui a pouco eu vou trazer a previsão do tempo e você muito bem lembrou, não é? Sobre o descarte irregular de lixo, sacos de lixo, tudo isso, como o Renato disse, né? O alerta até das autoridades de Oswaldo Cruz vai para as bocas de lobo, local que deveria servir para escoamento da água, para não ter esse acúmulo nesses pontos onde já tem alagamento aí, o pessoal já sempre fica aí esperando, infelizmente. A gente acabou de mostrar um ponto no Cremonese aqui em Prudente, a gente vê as consequências de acúmulo de lixo, entre outras medidas que deveriam ser tomadas também, não é? Mas que leva a alagamentos em vários pontos lá de Oswaldo Cruz. O recado é para todo mundo, para toda a região. O descarte irregular de lixo é um mal para toda a comunidade. Renato, obrigado pelas informações, boa sorte e bom trabalho aí para todos em Oswaldo Cruz nesse dia aí de recuperação dos estragos. Árvores caídas, uma cratera ainda maior e o pessoal fazendo a limpeza nesse momento, viu, Emerson? Um bom dia para você, bom dia também para quem está com a gente no nosso TN1. De acordo com a Defesa Civil, a chuva ontem chegou por volta das 9 horas da noite e foi cerca de 20 minutos, tempo suficiente com ventos de mais de 60 km por hora para causar várias destruições. Eu estou aqui no almoxarifado municipal, porque atrás de mim, vou até dar uma licencinha para vocês acompanharem, essa árvore que fica no terreno do almoxarifado municipal caiu em cima daquela residência. E o guincho, nesse momento, está fazendo a retirada. A casa não precisou ser interditada, caiu sobre a área de serviço e além desse registro aqui, dessa residência, houve também outros transtornos causados por essa chuva aqui em Oswaldo Cruz, né? Foram 37 milímetros de chuva, de acordo com a Defesa Civil, e outros transtornos registrados também lá na entrada da cidade, nessa cratera, que desde o comecinho de janeiro a gente mostra, essa cratera está ainda maior. Eu fiz imagens mais cedo para vocês acompanharem como que está a situação por lá. Ela está maior devido à chuva, né, quantidade de água, por isso o trânsito, ele segue em sistema de desvio, ele segue sinalizado também, a região lá está bem sinalizada, né? E a força do vento também danificou parte da cobertura da arquibancada do Estádio Municipal Breno Ribeiro. Mais cedo fiz imagens também para vocês acompanharem, um estádio que é muito utilizado aqui em Oswaldo Cruz, mas tem mais transtornos, por isso que a gente vai conversar ao vivo com o Jorge Lima, que é coordenador da Defesa Civil aqui de Oswaldo Cruz. Jorge, bem-vindo ao TN1, explica pra gente, uma manhã de bastante trabalho, mas quais são os principais pontos hoje que a Defesa Civil está de olho? Boa tarde, Marco, boa tarde a todos. Realmente foi uma chuva que caiu assim, de repente, né, foi em pouco tempo, mas não foi muita chuva, mas pouco tempo, o suficiente para alagar alguns lugares. E o vento, né, como você já bem disse, um vento de mais de 60 km por hora, que veio a causar danos. Hoje, nós estamos com o trabalho de desobstruição de ruas, de avenida, onde caiu árvore. A gente está aqui agora, como você já mostrou, né, tirando a árvore de cima dessa casa.
E as outras também, o pessoal estão a campo, né, limpando essas árvores, tirando das ruas. Teve registro de uma casa alagada, 7 carros também ficaram ilhados também? Sim, sim. Nós temos aqui na cidade uns locais que são considerados pontos de riscos. Inclusive esses locais, eles estão sinalizados com placa de possível alagamento. E foi os locais que realmente foram atingidos. A Vila Esperança teve uma casa onde a água entrou pelo quintal, né, pela lateral do quintal. E também, numa rua da cidade, Marechal Rondon, nós tivemos 6 carros ilhados, né? E aqui em frente ao almoxarifado também teve um, que foi, o rapaz foi tentar passar e já tinha uma grande quantidade de água e ele não conseguiu. Então esses carros ficaram ilhados e a gente precisou de dar uma ajeitada lá. Certo, obrigado, viu, Jorge Lima, coordenador da Defesa Civil aqui em Oswaldo Cruz. Por sorte, pessoal, ninguém se feriu, não houve nenhum registro de pessoas desalojadas ou que, de repente, precisaram ir para algum abrigo, ninguém ficou ferido. Agora fica mesmo o trabalho do poder público fazendo rescaldo de tudo isso. Emerson. Tá certo, Maicon, obrigado pelas suas informações. Estava prestando atenção no que o Jorge Lima disse, que é o coordenador da Defesa Civil. 20 minutos aproximadamente de chuva, mas deve ter sido uma chuva muito torrencial, muito forte, que provoca esses alagamentos. Por isso, gente, nesse momento, quando acontecer essas chuvas, as pessoas precisam ficar em locais extremamente seguros para evitar até aquela situação de carros ilhados. E aí tem toda uma mobilização para tirar as pessoas do meio da água nesses carros, né, Maicon? Obrigado. Falando ainda de chuva, em Santo Anastácio, ela provocou também alagamentos em várias ruas lá da cidade. Vamos dar uma olhada nas imagens, porque a prefeitura contou pra gente que foram 130 milímetros desde a noite de ontem. Essas imagens que vocês estão vendo aí mostram como algumas vias foram tomadas pela água. Agora pela manhã já começaram os trabalhos de limpeza nas vias públicas, além também da remoção de galhos e entulho. Felizmente, a água não entrou em casas lá em Santo Anastácio e também ninguém ficou machucado. E teve mais cidade que foi afetada pela chuva aqui pelo interior, né, Ione? Eu volto com você.